Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da temporada de 2024 do podcast Farol Conexão Informação. Eu sou Marcelo Coelho de Souza, jornalista, produtor cultural da URGS e aluno do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, PPG-MUSP. E eu sou Jennifer Garay, graduando em Museologia pela Fabico URGS e bolsista do PPG-MUSP. Juntos estaremos conduzindo o programa de hoje. Para abrir em grande estilo essa nova temporada, conversaremos com a presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, Fernanda Rabelo de Castro, no Dia Internacional de Museus. Fernanda Castro é a primeira mulher a assumir a presidência do órgão gestor. Servidora efetiva do IBRAM desde 2010, atuou no Museu da Chácara do Céu e no Museu Histórico Nacional. É graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em ensino de História e Cultura da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes. É mestra pela UFRJ e doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado e sanduíche na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, é mestranda no programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada realiza pesquisas sobre políticas públicas de museus e de educação museal, trabalhando com pesquisa de público, avaliação, formação de educadores, elaboração de programas, projetos e ações educativas museais. A pauta de hoje é justamente a respeito das políticas públicas na área museal. Olá, Fernanda Castro, seja muito bem-vinda ao Farol. Um prazer. Oi, gente, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, pela audiência. Para começar nessa conversa, eu gostaria de saber como surgiu o seu interesse pelos museus. Percebemos que suas pesquisas na pós-graduação têm, porém, fazer educação, e nessa caminhada, uma imersão na construção de políticas públicas para o setor. Como esses assuntos foram se alinhavando? Bom, gente, eu sempre conto uma historinha das minhas primeiras relações com museus. Eu fui uma criança que frequentou muitos museus. Inclusive, já tenho até isso escrito, né? Eu ia muito ao Museu Nacional, aquele passeio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, parque muito legal, muito povoado de gente. Tem o Museu Nacional, tem o Zoológico, então sempre foi um passeio muito frequente na minha infância. As primeiras lembranças que eu tenho em museus são as minhas lembranças de visitas ao Museu Nacional. E um belo dia eu entrei ali, estava com a minha família, e eu adorava aquele lugar, né? Eu adorava o barulho que o piso da madeira fazia e o cheiro quando a gente entrava nas diferentes salas. Ficava encantada com as múmias, né, com as borboletas. E um dia eu saí de lá falando, quando eu crescer eu quero trabalhar no museu. Mas eu não fazia ideia, né, do que era trabalhar no museu. Eu queria estar naquele ambiente. E quando fui fazer minha graduação, fiz graduação em História, eu fui professora. Quando eu entrei na graduação, eu descobri o mundo da política. Então, entrei na primeira semana, assim, da graduação, estava tendo eleição para o centro acadêmico. Aí eu já entrei para o centro acadêmico, já comecei a participar da organização dos atos de 8 de março, no Rio de Janeiro. Então, eu comecei uma militância no movimento estudantil, uma militância na educação, no movimento feminista, e foi me levando a caminhos de interesse e pesquisa por esses assuntos. Então, terminando a graduação, eu fui lecionar, eu trabalhei como professora de História na rede pública, né, no Rio de Janeiro, e fui me interessando cada vez mais pelo estudo da política pública, que eu comecei na área de educação, né, quando ainda era professora de História, e depois, quando eu cheguei na educação museal, que foi um movimento assim, até muito de repente, abriu o concurso do IBRAM. Eu era uma professora que levava os meus alunos aos museus, mas eu não tinha ouvido falar em educação museal. Eu sabia que tinha, né, gente que recebia grupo nos museus, mas entender isso como uma profissão, a ficha não tinha caído ainda. E quando eu fiz o concurso do IBRAM, comecei a trabalhar como educadora no Museu da Chácara do Céu, fui me interessando mais ainda por pensar política pública na perspectiva da integração entre educação e cultura. E aí juntou ser militante com gostar de política pública, ser educadora, estar em museu,
e foi se contornando, então, a minha formação e as minhas pesquisas nessa área. E aproveitando, Fernando, conta pra gente assim, como tu alcançaste o cargo da presidência no Instituto Brasileiro de Museus e também essa condição de pesquisadora que investiga a atuação de mulheres nos museus, como avalia a presença de uma profissional de museu mulher em um cargo que foi ocupado até então exclusivamente por homens? Vocês querem que eu fale do meu currículo ou vocês querem a parte mais emocionante da história? Emocionante. Bom, gente, a gente passou por anos muito difíceis. Depois do golpe contra a presidenta Dilma, a gente teve, né, um governo golpista que, inclusive, no primeiro momento extinguiu o Ministério da Cultura, depois voltou. Nesse mesmo governo, houve a tentativa de extinção do Instituto Brasileiro de Museus. Os servidores fizeram uma campanha que conseguiu reunir todo o setor, inclusive com apoio internacional, para combater a medida provisória que previa a extinção do IBRAM. E, nesse contexto, eu virei representante dos servidores, porque na estrutura dessa autarquia, que é o Instituto Brasileiro de Museus, os servidores têm um assento na diretoria colegiada, para um mandato de 2 anos, para representar nessas reuniões, né, representar na discussão institucional o corpo de servidoras e servidores. Eu fui representante dos servidores por 2 anos, e foi justamente num momento mais difícil, porque a gente sai do governo golpista e entra no governo inominável. Então, durante esse governo, e veio a pandemia depois, eu atuei bastante internamente na casa, realizando reuniões com os servidores para tentar apresentar e entrar nas pautas de discussão dos dirigentes, né, da gestão do Instituto Brasileiro de Museus. E nesse movimento, muita coisa foi acontecendo, né? As políticas públicas foram paralisadas, algumas delas foram sendo deixadas de lado, acho que muito convenientemente, como, por exemplo, a seleção de diretores, que no caso do Instituto Brasileiro de Museus, ela deve ser feita por chamada pública, né? Como um concurso. E houve um concurso, nesse momento, em 2019, eu já estava atuando no Museu Histórico Nacional, foi quando eu tirei uma licença para o doutorado. Quando eu voltei, eu fiquei trabalhando assim, dividida entre o Museu da Chácara do Céu, o Museu Histórico Nacional, até ir para o Museu Histórico Nacional, atuar no núcleo de educação de lá. E houve uma seleção para a direção do museu. Na verdade, foram 2 seleções, a primeira não foi finalizada, a segunda foi finalizada, mas o resultado não foi respeitado. E os servidores no Museu Histórico Nacional têm uma tradição de organização muito forte. Então, eu cheguei ali e encontrei também o meu espaço, já era uma militante, atuava como representante, e no museu em que os servidores tinham uma organização muito forte, terminou que a gente começou a atuar no sentido de tentar garantir que a direção do museu fosse ocupada pela pessoa selecionada, e isso terminou virando uma luta constante, né? Foi feita uma campanha, não deu certo, porque o governo não nomeou a pessoa que ficou em primeiro lugar, no caso foi a minha querida colega de profissão, Luciana Fernando Martins. E depois disso, a gente passou no período da pandemia, e também quando, né, a gente começou o retorno ao trabalho presencial, por situações de conflito no museu, né, de desrespeito às questões técnicas, e os servidores que já estavam mobilizados há um tempo começaram a se mobilizar em relação a essa gestão, cobrando que, de fato, houvesse uma nomeação. O museu ficou muito tempo com uma direção substituta, condição que ainda está, inclusive, né? A gente fez uma seleção agora que terminou sem candidato aprovado, mas essa mobilização fez com que a gestão olhasse para o museu, entendesse a importância de ouvir o movimento que estava acontecendo ali. E abriu espaço para que o próprio museu indicasse quem fosse assumir a direção. Nesse contexto, os trabalhadores se reuniram, indicaram o nome da historiadora Aline Montenegro, que já tinha mais de 20 anos trabalhando no Museu Histórico Nacional, apesar de ser uma pessoa jovem, ela entrou lá como estagiária. E a Aline assumiu a direção do museu, e quando assumiu a direção do museu, me chamou para ser coordenadora técnica. E eu entrei na gestão junto com ela,
só que ela passou num concurso. E aí, no meio do ano, quando ela estava ali completando quase 6 meses de gestão, ela foi assumir o cargo de professora doutora no Museu Paulista, lá na USP. E, mais uma vez, os trabalhadores do museu se reuniram para fazer a indicação de quem ocuparia o cargo da direção, e dessa vez fui eu a indicada. Então, assumi a direção do Museu Histórico Nacional como substituta. Ali fiquei 6 meses. Aconteceu a eleição, felizmente, né? O presidente Lula foi eleito. E começou o período, então, em novembro, dezembro, do governo de transição. E como o nosso campo é um campo que se organiza, que vai para a luta, a gente também, por iniciativa de vários atores, né, mas em especial os servidores e servidoras do IBRAM, nos organizamos e propusemos um debate coletivo sobre o que a próxima gestão do Instituto Brasileiro de Museus tinha que encampar. Então, nesse momento, aconteceram algumas reuniões com centenas de pessoas, acho que a maior reunião tinha mais de 400 pessoas, ela foi uma reunião que aconteceu online, nacionalmente, e tiramos daí um documento, que é a Plataforma Unificada para o Setor Museal. Essa plataforma foi construída por muitos movimentos, ela está disponibilizada no site do Conselho Internacional de Museus no Brasil, e ela foi um documento que a gente encaminhou para o governo de transição. E aí eu lembro dos primeiros dias de janeiro, né, que começaram a sair os anúncios. Ministra Margarete Menezes, saiu o anúncio da presidência do IFAM, saiu o anúncio da presidência da Funarte, nada de sair o anúncio da presidência do IBRAM, né? E a gente já naquele grupo, né, mais articulado, conversando, meu Deus, o que será que aconteceu com a presidência do IBRAM? Qual é a negociação que está por trás disso? Quem que deve ser? E no dia 8 de janeiro aconteceu aquele episódio trágico aqui em Brasília, de uma tentativa de golpe. 2 dias depois que aconteceu, na verdade, o anúncio, né, que saiu a nomeação da presidência do IFAM, e a gente ficou naquela agonia, né? Ai, e agora? Por que só o IBRAM que não sai? Por que só o IBRAM que não sai? Na verdade, estava faltando o IBRAM e a Fundação Casa de Rui Barbosa. E foi nesse dia 10 de janeiro que eu recebi uma ligação da ministra, que ela falava, olha, me fazendo o convite e dizendo, ó, aqui a gente quer que o IBRAM seja presidido por uma pessoa da casa. E eu queria saber se você pode ser essa pessoa, né? Nossa, foi uma surpresa até, porque, na verdade, esse movimento que levou a um documento, essa plataforma unificada, terminou que foi ali por dezembro, foi um momento também que começaram algumas disputas, então as pessoas começaram a se projetar como candidatas, né, e candidatos à presidência do IBRAM, e esse movimento maior decidiu, não, a gente vai fechar uma plataforma. Só que como começou esse cenário de discussão de nomes, também foi elaborada uma nominata por esse grupo, e essa nominata tinha 7 pessoas, o meu nome foi indicado pela Rede de Educadores de Museus do Brasil, e esses documentos chegaram na mão da ministra, né? Então, olhando ali os nomes, os currículos, né, as trajetórias das pessoas, fico feliz em que eu tenha sido a pessoa escolhida pela ministra. Nós também. Juliana, como você comentou, você assumiu a presidência do IBRAM em um momento político muito simbólico para o Brasil, com o retorno do presidente Lula no terceiro mandato e a retomada do Ministério de Cultura, que havia sido desmantelado no governo anterior, o que causou sequelas profundas no campo museal e para todos da profissão. Como você avalia esse primeiro ano de gestão, inclusive o seu ambiente do IBRAM, depois de todos esses atos que você está Primeiro, eu tenho que responder o que ficou faltando da última questão, né? Que é eu ser a primeira mulher a presidir o IBRAM. Eu tenho que dizer que, na verdade, eu sou a primeira presidenta efetiva do IBRAM, porque o IBRAM é uma instituição que, com 15 anos, já teve mais de 10 presidentes, a gente for contar com as substituições, e nesse contexto tivemos outras mulheres que assumiram a gestão, mesmo que temporariamente, então acho que é importante trazer aqui essas mulheres, como a Carla Cruz, a Eneida Braga, que já atuavam também na gestão aqui do Instituto. Eu sou a primeira servidora mulher a assumir efetivamente o cargo. E isso faz muita diferença. Isso também eu estava nas palavras da ministra quando ela me ligou. Ela falou da importância de ter alguém da casa, da importância de ter uma mulher.
porque se a gente for ver a gestão ali no Ministério, muitas mulheres assumiram. Tem a Maria Marighella, tem a Roberta Martins na Secretaria dos Comitês de Cultura, Joelma, enfim, nós somos um grupo ali de um tanto de mulheres na gestão. Eu costumo dizer que faz diferença ter mulher na gestão, não é por uma questão pessoal, ou de personalidade, ou de sensibilidade, apesar dessas coisas contarem, eu acho que a subjetividade ela conta, mas porque quando uma mulher chega a um posto desse, outras mulheres veem que é possível. Então, só aí de cara, a gente, na largada, já tem um diferencial que é grande. Quando uma mulher assume a gestão, ela vive situações que precisam ser combatidas, que talvez o homem não tenha olhar para isso. Uma das primeiras ações que eu implementei aqui no IBRAM, e aí já respondendo então, né, essa perspectiva do que foi esse último ano, de muitas entregas, mas logo em março, isso tem a ver com um pouco da minha trajetória também, né, a gente lançou uma campanha pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Essa campanha consistia numa coleta de depoimentos anônimos de pessoas que tivessem vivido ou assistido outras pessoas viverem situações de assédio, de opressão, de discriminação de gênero. Foi uma campanha com resultado muito duro, mas muito gratificante no sentido de que as pessoas se sentiram à vontade de contar as suas situações. Chegando na gestão, né, algumas pessoas imaginam, a mulher num lugar de poder, né, isso tudo some, mas não some. Não some porque cotidianamente a gente passa por situações de opressão. Já aconteceu de eu estar aqui na sala, no gabinete da presidência, onde eu estou agora, e uma pessoa chegar para fazer uma reunião comigo, estar sozinha na minha sala, e a pessoa entrar na sala procurando alguém mais. Porque não é possível que eu pudesse ser a presidenta. Né? Além disso, eu sou servidora, eu sou mãe. Eu chego em casa, eu tenho que lavar e pendurar roupa, fazer comida, organizar as tarefas de casa. Então, são situações em que uma mulher consegue compreender melhor como que é a condição de vida e de trabalho de outras mulheres. A gente tem um corpo profissional, um IBRAM, muito grande de mulheres. E não considerar isso, né, a dupla, às vezes tripla jornada de trabalho, além de tudo, ainda sou estudante hoje, faço mestrado, eu acho que as mulheres, não todas, né, porque não dá para a gente generalizar, mas muitas têm melhores condições de compreender o que é estar nesse lugar e o que é o trabalho do dia a dia mesmo, né, com todas essas tarefas que a gente tem que conciliar, os obstáculos que a gente tem que ultrapassar, inclusive no que diz respeito a momento, a pensar junto às ações. E aí já vou responder um pouquinho essa questão do que foi 2023. 2023 foi um ano de retomada das políticas públicas, principalmente de retomada da participação social. Então, foi um ano de muita escuta, foi um ano que a gente foi buscado, a gente, no meio de uma desestruturação, porque esse governo passado fez também, né? O IBRAM não foi extinto, mas ele foi desestruturado. Funciona hoje com o menor quadro da sua história, com um pouco mais de 40% do quadro de servidoras e servidores. Então, a gente pegou uma instituição que precisava de muito cuidado, precisava de muita organização. E foi bom que a sociedade, principalmente o setor museológico, veio junto com a gente. Foi apresentando as demandas com paciência. A gente abriu uma escuta que foi uma escuta ativa. Eu viajei por esse Brasil adentro. Passei mais de 100 dias viajando no ano passado. Eu conheci mais de 100 museus e pontos de memória. Eu conheci mais de 100 museus, pontos de memória. Eu peguei 10 horas de estrada transamazônica e chegar nesses lugares e ser o governo federal chegando. As pessoas se emocionando, vendo. É a primeira vez que o Ministério da Cultura aparece. Que bom que você está aqui para nos ouvir. Então, foi um momento de retomada mesmo, de reconstrução do Ministério da Cultura, mas também de repensar o próprio Instituto. A gente se estruturou internamente e a gente vem trabalhando na perspectiva de uma gestão compartilhada. Tanto para dentro do IBRAM, a gente tem uma
proliferação de grupos de trabalho, de todos os temas que se possa imaginar. A gente fez um que foi muito importante, da reestruturação organizacional do IBRAM, que inclusive era uma demanda apontada por aquela plataforma que eu mencionei, e hoje a gente conseguiu um retorno do Ministério da Gestão de que a gente vai ter uma nova estrutura, e essa estrutura ela foi pensada de forma plural, com participação do grupo de trabalhadores do IBRAM. Ela aponta para uma gestão mais profissional. A gente fez uma consulta interna que contou com mais de 200 respostas. A partir dessas respostas, a gente pensou o que estava no lugar errado na nossa estrutura, o que tinha sombreamento, o que faltava, o que sobrava. E, além disso, a gente também começou a criar uma nova cultura de gestão, que é de envolver as pessoas. Hoje, a gente está construindo de forma participativa, pela primeira vez no formato que a gente está fazendo, o Fórum Nacional de Museus, que vai ser um fórum diferenciado, porque ele não vai acontecer no centro de convenções, ele vai ocupar a cidade de Fortaleza em agosto de 2024. Então, a gente vai ter eventos acontecendo em bibliotecas, museus, centros culturais, na universidade, em museus comunitários, pontos de memória. E a programação desse evento foi feita num grupo de trabalho que contou com a participação das redes coletivas do setor museal. Então, é a primeira vez que o Instituto se abre para essa construção coletiva. Além de ter retomado também políticas públicas que são importantes, principalmente para o campo. Então, ano passado, a gente fez uma campanha de certificação do programa Pontos de Memória. De 40, a gente passou a 500 pontos de memória. Tem outros 118 na fila para se certificarem. A gente lançou o novo Cadastro Nacional de Museus, que muito em breve vai contar com os pontos de memória lá naquele mapinha, que a gente pode retirar dados, fazer pesquisa. A gente lançou 5 editais também, premiamos 100 pontos de memória. Esse ano a gente está aí esperando o dinheiro cair na conta para premiar também as ações de inventário participativo. Estamos retomando a política do Sistema Brasileiro de Museus. Dessa vez, pela primeira vez, essa política vai ter um lugar na nossa estrutura organizacional. A gente tem como meta chegar a 2026 com todos os sistemas estaduais criados para a gente ter essa interlocução, né, nas unidades da federação, porque o IBRAM está presente, além do Distrito Federal, em 8 estados com unidades museológicas. A gente não tem escritórios ou superintendências como o IFAM tem, então é importante a gente pensar na capilarização da política pública. Isso vai se dar por meio do Sistema Brasileiro de Museus. E fortalecemos as nossas instâncias de participação social. O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico foi finalmente empossado, depois de muito tempo sem funcionar, com a sociedade civil sendo representada por redes coletivas e movimentos do setor. Então, a gente tem uma composição hoje que não é mais só de intelectuais, só de gente da academia, de instituições privadas. A gente tem no Conselho a Rede Museologia Quilombola, a Rede de Museologia Indígena, LGBT, de educadores, dos sistemas. Estamos também fazendo uma discussão, depois de ter empossado, também depois de muito tempo, o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus, de também alterar a estrutura desse Comitê Gestor, para que o sistema seja pensado de uma forma mais plural e coletiva. Estamos com uma consultoria de participação social, a gente espera chegar no fórum, não só construindo em etapas estaduais o nosso novo Plano Nacional Setorial de Museus, que vai ter vigência até 2035, mas também pensando na estrutura de participação social do IBRAM. Para isso a gente tem uma consultoria em curso hoje. Enfim, eu poderia ficar falando aqui mais um monte de iniciativas que a gente teve, mas acho que essas representam a nossa disposição, o diálogo, em consolidar a participação social como o principal instrumento para fortalecer o Instituto, para fortalecer os seus marcos legais, para tornar mais difícil qualquer possibilidade, qualquer tentativa de extinção, de desestruturação do campo. Se a gente consegue, e eu acho que esses exemplos traduzem um pouco isso, fazer com que o campo se aproxime, tome para si o Instituto, e entenda que as políticas públicas, elas não saem da cabeça de uma presidenta, elas não saem só do trabalho de técnicos, mas sim precisam do envolvimento das comunidades, dos pontos de memória, dos públicos, para se consolidarem e serem entendidas como direitos.
Hoje esse ano a gente teve a Conferência Nacional de Cultura, cujo tema foi Democracia e Direito à Cultura. O Fórum Nacional de Museus vai ter como tema Democracia e Direito à Memória. Eu acho que o nosso mote é esse, é fazer com que as pessoas entendam que esse direito ele deve ser garantido por todos. E, para isso, o Instituto está se abrindo para uma gestão compartilhada para pensar a política pública junto e que as pessoas venham para que a gente não passe mais perrengue nenhum. Pois é, que ela teve realmente assim, uma grande escuta, né? Uma participação, se tornou muito mais participativo, né? O que estava, na verdade, antes inexistente, né? Na gestão passada. Até aproveitando, Fernanda, acho que eu vou pular aquela pergunta, né? A gente sabe desse teu giro, né? Pelos 4 cantos do Brasil e queria saber, assim, nesse giro, qual o teu termômetro sobre a diversidade museal brasileira? Todo mundo sabe que o Brasil é um país muito diverso, né? E isso se traduz nos nossos museus e pontos de memória. Eu acho que o ano passado eu causei um pouquinho, porque eu saí por aí dizendo que os pontos de memória são a nossa referência para a política pública, que os museus, em especial os mais tradicionais, têm que olhar para os pontos de memória para aprender como se faz. Mas isso tem motivo. A diversidade é um desses motivos. Muitos dos nossos museus não conseguem garantir a representatividade de populações negras, quilombolas, indígenas, LGBT, trans, não binárias. Pontos de memória trazem essa representação. Principalmente porque são feitos por pessoas nas suas comunidades, né? nas demandas do dia a dia, que muitas vezes são afastadas da realidade, né, dos museus maiores, mais antigos, mais tradicionais. Então, com relação à diversidade, pluralidade, muito mais fácil enxergar isso em museus comunitários, ecomuseus e pontos de memória, do que nos grandes museus. O que não quer dizer que esses grandes museus mais tradicionais, mais antigos, não tenham também trabalhos excelentes de qualidade, né, com esses especiais. Eu acho que isso é um movimento que já é incontornável. Ele está acontecendo, em especial porque existem políticas públicas que valorizam as iniciativas mais populares. Isso traz mesmo uma interlocução, uma integração entre essas iniciativas que faz os nossos grandes museus avançarem. Então, isso é possível perceber quando a gente vai Brasil adentro, né? Essa representatividade da diversidade brasileira, ela está nesses lugares, que são lugares em que as pessoas se encontram, que as pessoas aprendem, que elas produzem, né? É o lugar do saber e do fazer memória, do saber e do fazer cultura, com as mais diversas manifestações culturais, orientações políticas que a gente possa ter. Então, esse movimento de conhecer os lugares e de ouvir as pessoas, né? Eu visitei mais de 100 instituições, eu também fiz mais de 100 reuniões. Eu, ano passado, brincava muito, esse ano estou brincando menos, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, que aqui a gente não criou o departamento de dizer não. Então, pedi uma reunião para a presidência do IBRAM, ou do ato, ou impossibilitada de fazer por uma questão de agenda, algum departamento vai assumir isso, um museu vai assumir isso, e esse movimento de escuta, ele é muito importante. E é ele que garante também que a gente é, de fato, com essa diversidade, que é importante para a gente pensar os museus e as políticas públicas. Eu, assim, acabou respondendo 2 perguntas, Belo. Você poderia refletir conosco sobre o Museu da Democracia? Que a gente sabe que convidará a debater as memórias das várias golpistas através dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Qual o papel dessa nova instituição no mundo contemporâneo, você diria? Todo mundo fala sobre o Museu da Democracia, inclusive tem um monte de Museu da Democracia surgindo, né? Tem uma proposta no Pará, tem um que já foi fundamental no Rio. Na verdade, tem outros que já existiam, né? Um dos primeiros movimentos que a gente fez foi um levantamento que identificou que só na América Latina são mais de 50 instituições. Algumas delas aqui no Brasil, né? Tem museus virtuais, tem alguns institutos que são mais pelo interior do Brasil, iniciativas populares de governos. Então, é importante dizer que esse Museu da Democracia, ele é um museu que ainda não está pensado no sentido de que ele tem que ser construído democraticamente.
mas está todo mundo aí dizendo o que o museu tem que ser ou vai ser. E o que eu posso dizer é, o museu vai ser aquilo que for fruto do debate democrático com a sociedade. Qual é o acervo, quais vão ser as ações que vão ser desenvolvidas no museu. A gente tem um anteprojeto, mas esse anteprojeto, o que ele coloca é que é necessário fazer uma escuta também para construir esse museu. Então, o 8 de janeiro de 2023 vai estar presente? Vai estar presente. As ditaduras que a gente viveu no nosso país vão estar presentes? Certamente. Não só isso. Vai estar presente a história da invasão do território brasileiro para a criação, né, do que é hoje o nosso país. Vai estar presente a história da escravidão. Vai estar presente a luta pela terra. Mas, mais do que tudo, ele vai ser... a perspectiva é que ele seja um museu para falar sobre experiências democráticas, sobre a construção da democracia no país. Então, ele tem que abarcar toda a nossa história. Ele tem que abarcar toda a nossa gente. Então, vai ser um museu sobre a prática democrática. Como que se exerce democracia no Brasil? São esses subsídios que a gente quer ter da sociedade. É claro que a gente vai ter que falar de história, a gente vai ter que ter uma narrativa cronológica, a gente não pode não falar de ditadura, de opressão, mas a gente quer um museu que traga esse discurso pela positiva, que é como exercer a democracia, como ampliar a democracia, como garantir que a gente não tenha mais golpe, mais ditadura, mais momentos de interrupção da democracia. Essa é a ideia que a gente tem para construir o museu hoje. E isso vai acontecer de forma participativa. A gente já teve algumas atividades, né? Um seminário em setembro do ano passado, está previsto o lançamento de um concurso arquitetônico. A gente fez um processo de escuta por meio do repositório que foi lançado no 8 de janeiro, que é o repositório para a construção do Museu da Democracia, que está no ar, né? Ali a gente coletou algumas sugestões sobre acervo, sobre espaço. Com isso, a gente conseguiu que a nossa equipe técnica produzisse um documento que é o Programa de Necessidades do projeto arquitetônico do museu. Então, até pensar a estrutura do museu vai ter o olhar da participação social. A ideia é que a gente, ao longo do ano, realize algumas atividades para seguir elaborando plano museológico, pensar as ações educativas, né? Como que a gente vai receber também outras instituições e grupos, como que esse museu vai se articular com as outras iniciativas que estão os outros museus memoriais da democracia, da ditadura, dos direitos humanos. Eu falo que esse vai ser o museu dos museus, né? Um museu que vai receber e irradiar experiências museológicas do nosso país para a gente poder traduzir em democracia o que é a nossa cultura e o que é a nossa memória. É uma pauta muito importante, na verdade, assim, mais importante do que nunca, assim. E até só, Fernando, só continuando, deixa eu fazer uma pergunta, nos bastidores do Museu da Democracia, tem alguma resistência? Vocês enfrentaram alguma resistência nessa interlocução, né? Não, na verdade, como a gente está nesse processo lento de escuta, o que a gente está... a gente vem se deparando com muitas propostas. Eu acho que é um anseio já antigo da sociedade, né? Que a gente tenha esse espaço de memória. Então, tem muita gente com muita ideia. A gente até imaginou que no lançamento da plataforma pudesse vir alguma coisa como discurso de ódio, né? É claro que tem pessoas que dizem, vai criar mais um museu, por quê? E aí eu quero fazer um parênteses, porque eu acho esse questionamento um questionamento que a gente precisa responder, né? As pessoas dizem, tem tantos museus caindo aos pedaços, aqui nos pontos de memória a gente precisa de recurso, vai criar mais um. Quando a gente vê um hospital caindo aos pedaços, ou uma escola caindo aos pedaços, a gente não se pergunta, vai criar mais um hospital, vai criar mais uma escola, porque a gente quer que tenha mais, porque a gente quer que mais gente seja atendida, né? E por que com o museu é diferente? Por que não pode ter mais um? Ainda mais um Museu da Democracia. Eu acho que criar essa instituição fortalece o conjunto dos museus, porque aponta, né, para como é importante a gente ter um museu. É uma ferramenta que não é só cultural, não é só um espaço de memória, é um espaço de garantia e de luta dos nossos direitos. Então, o que a gente enfrenta é mais esse cenário de opiniões divergentes,
né? E é claro, não é fácil a gente criar uma instituição pública do zero. Então, tem uma série de trâmites burocráticos, políticos, tem que ter uma relação com o Congresso. É um museu do Instituto Brasileiro de Museus, então vai ser necessário alterar a legislação para incluir. A gente precisa convencer as pessoas de que precisa ter servidor, precisa ter orçamento. Então, acho que são mais essas questões que a gente vai ter que ir resolvendo, porque, no final das contas, é o primeiro museu que o IBRAM vai criar, né? Já no contexto das políticas públicas que existem, desde a sua criação há 15 anos atrás, nós somos um instituto muito jovem, né? Estamos aí debutando ainda, nos apresentando para a sociedade, mas mesmo assim com muita experiência e muita expertise. Então, tem sido uma experiência muito interessante esse diálogo para a construção do Museu da Democracia. Fernanda, qual a sua impressão da 4ª Conferência Nacional de Cultura, né, que foi recém-realizada em 2024, que teve por desafio definir diretrizes para os próximos 10 anos do setor da cultura e apresentou 30 propostas de políticas públicas prioritárias. Como estudiosa e propositora, como analisa esse contexto de políticas públicas para o setor museal? Bom, primeiro é importante a gente pontuar que já eram aí 10 anos sem Conferência Nacional de Cultura, né? As conferências nacionais, para pensar coletivamente, envolvendo a sociedade, as políticas públicas, são um marco, né, dos governos Lula, dos governos do PT, na verdade. Foi quando essas conferências começaram de uma forma estruturada, continuada, e pensando mesmo na ampliação da participação social. Então, é importante que esse movimento tenha sido retomado quase uma década depois. A Conferência Nacional de Cultura foi a maior que já existiu. Se a gente for contar todo mundo que trabalhou, que foi delegado, que foi convidado, que passou por ali, que foi observador, são quase 6.000 pessoas. Isso é muita gente pensar em política pública junto, né? A conferência é importante porque é um momento também de escuta da sociedade, para a gente entender o que a sociedade precisa e apresenta de demanda com relação à política pública, e tratando do nosso setor, foi uma grande vitória. A gente teve uma delegação bem organizada do setor museal na Conferência Nacional de Cultura, atuando em todos os eixos temáticos, mas principalmente no eixo 3, que tratava do patrimônio e da memória. Ali a gente conseguiu aprovar, com relação ao conteúdo, todas as propostas que vieram do setor, estiveram os pontos de memória, as redes presentes, né, representantes dos conselhos municipais, estaduais de cultura, dos sistemas também. Então, com relação ao conteúdo, foi importante porque a gente percebeu também que existe um fio condutor da política pública e um pensar coletivo que é convergente. A gente não teve propostas dissonantes ou divergentes, né? A gente conseguiu chegar ali a consensos importantes. E entre essas 30 propostas, a gente conseguiu fazer um movimento, um trabalho de sistematização recentemente, para criar a base da discussão do Plano Nacional Setorial de Museu. Então, agora em maio, a gente vai iniciar uma série de atividades que vão acontecer de forma presencial, híbrida, online, organizadas pelas Secretarias de Cultura e Sistemas Estaduais de Museus, junto com o IBRAM. Mas a gente também vai estimular a realização de encontros autogestionados que sejam temáticos, para discutir as propostas do Plano Nacional Setorial de Museus, que foram extraídas dessas 30 propostas da Conferência Nacional de Cultura e que, claro, vão poder receber adendos, né? Vão poder, outras propostas vão poder surgir nessas atividades, para que a gente chegue ao Fórum Nacional de Museus em agosto, para definir o nosso novo Plano Nacional Setorial de Museus. Tudo isso feito com participação social, tudo isso feito como se faz política pública, que é discutindo com a sociedade, pensando no diagnóstico, avaliando, né, os planos anteriores. Eu acho que a conferência foi muito importante, porque abre esse espaço para a gente pensar o nosso setor a partir de uma política pública que é nacional e que é mais global. Certo. E agora, em 2024, a gente vai ter o Fórum Nacional de Museus, que é um evento que ocorre desde 2017. O que podemos esperar da 8ª edição, que vai ocorrer em agosto, junto com o 14º Encontro Nacional do SECALAC, que é o Comitê de
Educação e Reforma Cultural da América Latina e cargo do Café da Olha, gente, como eu falei, a gente está com uma proposta muito inovadora esse ano, né? A gente está desde o ano passado fazendo muitas coisas que são novidade, que a gente está construindo junto, e tem sido um processo de muito aprendizado para o Instituto, para os seus trabalhadores e acho que também para o campo. Né? É uma novidade você ser ouvido de fato o que você falou a ser considerado. Então, como eu falei, a gente criou um grupo de trabalho, que foi quem elaborou a programação, né? Do fórum. Esse fórum que não vai acontecer fechado no centro de convenções, nem vai ser só para especialistas, ele vai ocupar os espaços culturais de Fortaleza, ele vai ter uma programação aberta para a sociedade, para os públicos, ele vai festejar os 15 anos do IBRAM e vai ter produtos que são muito importantes. O principal deles é a definição da política do Plano Nacional Setorial de Museus. Então, a gente vai sair no dia 30 de agosto com esse documento fechado, faltando fazer uma revisão. Além disso, a gente vai apresentar muitas entregas do IBRAM. Então, uma série de ferramentas, de sistemas virtuais que vão ajudar no fomento e no monitoramento, na construção coletiva das políticas públicas. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, o cadastro de agentes para participação essencial do IBRAM. A gente vai fazer o lançamento lá. A gente vai fazer lá o lançamento do nosso programa de acessibilidade, que está sendo construído também num grupo de trabalho técnico aqui do IBRAM, com algumas atividades abertas, né, para o setor e para especialistas. A gente vai reunir, em torno da temática democracia e direito à memória, uma série de pessoas do Brasil e de fora para discutir sobre racismo, para discutir sobre as questões de gênero, para discutir repatriação e reparação, para discutir curadoria compartilhada, ações educativas, ações de acessibilidade. Então, a política pública que hoje existe no Brasil, que é muito avançada, a gente tem lei, a gente tem documento, as políticas públicas de museus do Brasil são referência no mundo porque é uma política das mais estruturadas, mas ela precisa se atualizar, ela precisa incorporar as questões de representatividade, do direito e da cidadania, né, do direito à memória, à cultura e da cidadania, do próprio fortalecimento da democracia. Então, eu acho que o que o Fórum vai trazer para a gente é um espaço de muita reflexão, para a gente pensar as políticas públicas como elas já foram, como elas estão, e a gente pensar nessa consolidação dos marcos legais, das estruturas de participação social, das ferramentas que a gente tem para planejar, monitorar e avaliar a política pública. Eu acho que esse fórum vai ser um marco, porque a gente está pensando política pública de uma forma mais profissionalizada, né? De uma forma mais profissional. E isso, com participação social, com o envolvimento do campo, eu acredito que faça com que a gente crie novos marcos que sejam mais contínuos, né? As políticas públicas no Brasil têm uma característica, e aí não só de museus, de cultura, mas como um todo, delas serem interrompidas, descontinuadas. Eu acho que a gente está no movimento de, se não superar, pelo menos contribuir para que isso seja uma realidade um pouco menos desafiadora no setor museal, e o Fórum vai contribuir muito para isso. Fernanda, esse é um mês muito especial, marca a celebração do Dia Internacional dos Museus, né, 18 de maio, e que tem como tema anual Museus, Educação e Pesquisa, assuntos muito caros a você. Né? Com esse mote, gostaria de pedir um balanço do nosso campo. Para você, qual é o papel da educação museal no século XXI, tendo em vista todo o debate do conceito de museu aprovado em 2022 pelo Conselho Internacional? Olha, gente, se a gente tem uma política pública avançada, se tem um segmento dentro dessa política pública que também é inovador para o mundo, é a educação museal, né? Acho que junto com a museologia social e educação museal estão muito à frente do que a gente vê, né? Em muitos dos países considerados aqueles com políticas culturais muito avançadas. É o meu xodózinho, né? Eu estou presidenta, mas eu sou educadora museal, eu sou pesquisadora.
Então, essa temática que, né, foi sugerida, como todos os anos, pelo Conselho Internacional de Museus, acho que traz uma possibilidade da gente mostrar o Brasil com tudo aquilo que a gente tem de inovador. Se eu puder fazer um balanço, a Política Nacional de Educação Museal, que é uma política que não é inédita, mas que da forma como ela foi construída, participativa entre 2010 e 2017, o resultado que ela chegou, a forma como foi desdobrada, monitorada, né? Nesse momento a gente está fazendo uma avaliação da portaria que institui a Política Nacional de Educação Museal. Isso foi fruto do primeiro Encontro Nacional de Educação Museal, que a gente também realizou ano passado, uma demanda desde 2017 que estava para acontecer e que aconteceu só no ano passado. A gente tem um amadurecimento do campo muito grande. Aqui a gente discute teoria. As pessoas estão na academia, estão nos museus, estão no Instituto Brasileiro de Museus, discutindo epistemologias, discutindo conceito de educação museal. Então, aqui a gente está desde a prática, passando pela teoria até a política pública, consolidando. Então, acho que essa Semana Nacional de Museus vai ser muito importante, porque também vai ser um momento de valorizar os setores que, em geral, são aqueles que impulsionam esses eventos, né? A Semana Nacional de Museus, a Primavera de Museus, a maior parte da programação, geralmente, é de ações educativas ou de realização de seminários, né, de eventos de extroversão do conhecimento produzido nos museus, que é produzido pelas áreas de pesquisa. São duas áreas que têm, ou têm que ter muita afinidade, né? Então, acho que a Semana Nacional de Museus desse ano, com o tema Museus, Educação e Pesquisa, traz para a gente essa possibilidade de mostrar para o Brasil e para o mundo o que os museus fazem, porque museus são um lugar de se aprender, de se encontrar, de se divertir, mas de produzir conhecimento. Os nossos museus, nossos pontos de memória, nossos museus comunitários, eles produzem conhecimento, eles contribuem, né, para o funcionamento, melhor funcionamento da sociedade. E isso nos mais diferentes temas que a gente pode imaginar. Um ecomuseu, ele vai falar de mudança climática, o museu comunitário vai falar de economia solidária. Então, a gente tem aí nos museus conteúdo para a gente pensar uma sociedade melhor e a transformação social que a gente precisa. Fernanda, eu queria só uma perguntinha, não sei se tem tempo ainda, só para finalizar. Não, eu vi, né, esse ano completou no dia 20 de janeiro uns 15 anos na instituição, né? Fomos aquela cena muito bonita ali da ministra contigo, né, duas mulheres cortando aquele bolo de anos. E, assim, entre avanços e retrocessos, qual que tu acha que é o grande legado do IBRAM, né, no campo museológico, e qual a tua expectativa agora para os próximos anos? O IBRAM, eu acho que o IBRAM é tão importante que dizer uma coisa só é difícil, mas eu acho que a gente estava num evento do Ministério esse ano para preparar a Conferência Nacional de Cultura e todo mundo apresentando, né, quais eram as suas questões, desafios, o que já tinha feito para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura, cujo marco regulatório foi sancionado na semana, né, da realização da Conferência Nacional de Cultura. E quando eu fui apresentar o IBRAM, o Sistema Brasileiro de Museus, essa autarquia que tem só 15 anos, eu lembro que Maria Marighella falou assim: nossa, gente, é tão bom a gente estar aqui nesse espaço que é tão diverso, porque as nossas instituições, elas são muito plurais, são muito diversas. Vocês vejam só, o IBRAM só com 15 anos, mas com tudo isso de trajetória e de consolidação do campo. Então, eu acho que talvez o mais importante seja esse conjunto de políticas públicas que vão desde a legislação até a instituição de conselhos, que vem se consolidando e que vem se consolidando, eu acho que da forma mais garantida de pensar a política pública, que é com a participação social. E isso não é um movimento só do IBRAM. Eu acho que o IBRAM, ele consolida uma tradição que o campo tem. Isso, o que eu tenho identificado nas minhas pesquisas, que é de uma participação social impulsionada de baixo para cima. Se a gente for lá no século XIX, a gente vai ver, né, profissionais de museus se organizando e demandando do poder público ações que são ações
que são subsídios, são constituintes de política pública. Se a gente for na década de 20, na década de 30, a gente vai ver os profissionais dos nossos museus fazendo visitas pelo mundo para se inspirar, para ter referências, mas voltando aqui e dando subsídios para a gente pensar a política pública, né? Isso é um pouquinho do que eu identifiquei na minha dissertação aí no programa, porque eu analisei um pouquinho do trabalho intelectual de educadoras do Museu Histórico Nacional, que são pessoas que estão ali na prática, no dia a dia, recebendo grupos, dando aula no curso de museus e escrevendo para os anais, para revistas, mas o que elas produzem ali é o que hoje está na Política Nacional de Educação Museal. Então, de baixo para cima, com trabalho intelectual, com trabalho prático, com a relação com as comunidades, o nosso setor pensou e elaborou políticas públicas num modo de fazer que devia ser referência para todos os setores da política pública. Então, acho que o grande orgulho que o IBRAM pode carregar e que comprova a necessidade da existência dessa autarquia, no formato que ela tem, com a responsabilidade que tem de elaborar e monitorar e implementar a política pública. E no formato que eu digo, é muito importante que os museus que são vinculados ao IBRAM estejam no IBRAM também, porque eles são, além dos nossos laboratórios, né, de aplicação da política pública, antes disso, eles são quem dá subsídio para a gente pensar a política pública também. Ali a gente materializa o que a gente pensa coletivamente. Talvez o mais importante seja isso, o próprio IBRAM existir do jeito que ele está, existir com a função que ele tem, com a finalidade que ele tem, pensar a política pública de forma participativa. O IBRAM foi o instituto que surgiu para consolidar o modo de fazer do próprio setor, que age quase que autogestionado, impulsionado, né, pelos seus agentes, pela sociedade, porque memória, cultura, existe independente do que o poder público possa fazer, das instituições que possam existir, mas é muito mais democrático, organizado e desenvolve muito mais, né, no sentido daquilo que a sociedade precisa, quando você tem um instituto que tem a consciência de que a participação social é importante, de que os marcos legais eles devem ser bem estruturados. E isso eu acho que o IBRAM fez nesses poucos 15 anos que tem. Na verdade, então, Fernanda, a gente encerrou aqui. Sim. E assim, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, né? Disponibilizar esse tempo, que eu sei que é escasso. Nós estamos, eu e a Júnica aqui, acredito que todas as pessoas, todos os museólogos e pessoal da cultura, enfim, a gente está muito feliz, né, com essa retomada do IBRAM, com essa escuta novamente, né, que a gente sabe o que passou, e realmente a gente ficou muito feliz em escutar e saber de todas essas iniciativas. Eu que agradeço, gente. Para a gente é muito importante esse contato, esse diálogo. E aqui está no momento de ser ouvida também, né? O IBRAM sendo parte dessa escuta coletiva. Queria convidar todo mundo a interagir com as nossas redes. A gente tem o Instagram, que é @museusbr. A gente está, né? O nosso site é o gov.br/museus. A gente tem YouTube, Facebook, essa coisa toda, essa parafernália virtual toda, que é importante para a gente se comunicar. Eu estou presidenta do IBRAM hoje. Quando eu sair desse cargo, eu volto a ser educadora, eu volto a ser a militante, mas os laços que a gente faz, né, essa participação, essa interação, ela fica. Né? Ninguém vai perder meu telefone porque eu deixei de ser presidenta, ninguém vai perder meu e-mail ou deixar de ter o contato comigo, e a gente vai seguir se vendo aí nas lutas e nas conquistas do nosso setor. Muito bom, gente, eu adoro, assim, conversar eu adoro. Contem comigo. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada. O Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Você pode saber mais sobre o projeto acessando o nosso site ugs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram você nos encontra como farol.ugs e no Twitter como farol_ugs. Nosso e-mail de contato é farol@ugs.br. Lembrando que UGS se escreve UFRGS. Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Amanda Witt, Azul Lábrea, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzemann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.